Boa noite, tudo bem, irmãos? Muito bem, bênção a gente poder estar junto mais uma vez para poder compartilhar o Evangelho de Jesus, que é poder de Deus para a salvação. Estava pensando que nessa série que nós estamos conversando e meditando, o efeito Jesus, o quanto a presença de Jesus na nossa vida causa um impacto transformador da nossa história. Quantos aqui, sentados aí, a minha vida aqui, quanto a nossa vida, quanto a presença de Jesus na nossa vida não causou mudança, transformação tremenda. Às vezes a gente olha e fala assim, aquela pessoa lá, vai ser difícil, hein? E quando a gente menos espera, está rendido a Jesus. É porque quando Jesus chega na nossa vida, nada fica como era antes. Não importa a sua idade, se você é criança, se você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto, se você está naquele negócio chamado melhor idade, que alguns falam, é melhor, mas de vez em quando tem umas coisas que não é tão boa assim. Não importa a idade. Eu conheço crianças que se converteram, que entregaram a sua vida a Jesus e começaram a mudar padrões, e começaram a ser impactadas. Eu estava conversando com a pastora, a responsável pelo ministério infantil lá de Londrina, e agora eles estão trabalhando no ministério profético infantil, e isso tem impactado a geração, tem impactado as famílias, porque aonde Jesus está, nada fica como era antes. Aonde Jesus chega, a mudança, a transformação. Por isso o efeito Jesus, por isso essa figura, essa pessoa, esse Deus que quando Ele chega, Ele muda a nossa história, nada fica como era antes. Esse é o efeito Jesus, amém? A sua vida foi transformada por Jesus, a minha foi. O seu João Nunes fala sempre, quando ele me encontra, ei Rodrigo, o seu milagre menino. Eu falo, sou mesmo, seu João. E é por causa de Jesus. Quando Jesus chega na nossa vida, o efeito Jesus, algo extraordinário, algo que não é nosso, que não é explicado pela nossa razão, acontece, que é o poder de Deus, que não é explicado pela teoria, pela razão humana, mas é o poder de Deus que não se explica, mas é o poder de Deus que tudo faz e que tudo pode acontecer. E pensando hoje, eu gostaria de conversar nesse dia especial, hoje Dia das Mães, não teria texto melhor para falar, porque nesse texto que nós vamos meditar, no Evangelho de João, no capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta. Evangelho de João, capítulo 2, ou aplicativo, tem uma mãe ali, tem uma mãe muito especial, uma mãe que teve uma perspicácia, que mãe como mãe teve sensibilidade, sagacidade, mãe sensível, assim como a minha mãe foi, a sua mãe é, ou você é como mãe. Mas nós vamos fazer a leitura desse texto do Evangelho de João de uma maneira diferente. Primeiramente a gente vai ver ela num vídeo e numa música, e depois a gente vai meditar, conforme a gente vai meditando na palavra de Deus. Então fique atento aqui ao telão, porque a gente vai ouvir esse texto numa música. Dia de festa, dança e sorriso, hoje vai ter casamento bonito. Jesus também foi convidado, vai muito bem arrumado, leva presente com alegria, feito na carpintaria. A decoração está uma beleza, muita delícia e fartura na mesa. O noivo está emocionado, parece tão deslumbrado. Nunca se viu noiva tão bela, de branco está mais singela. Mas de repente o que aconteceu, quase ninguém percebeu. O pai da menina, desesperado,
rosto, semblante pesado, olhou para a filha dançando risonha, pensou no vexame, tristeza e vergonha, o vinho acabou. Coitados, Senhor, será que os sorrisos, será que os sonhos, será que esta festa tão linda acabou? Jesus, o amigo dos noivos, Jesus, o amigo dos sonhos, Jesus, o amigo da festa, o amigo da vida, estava ali, mandou encher as talhas com água e ao servir as taças, a água mudara no vinho mais raro que alguém já provara. Não parem a música, o amigo da festa mandou. Jesus, o amigo dos noivos, Jesus, o amigo dos sonhos, Jesus, o amigo da festa, o amigo da vida, estava ali, mandou encher as talhas com água e ao servir as taças, a água mudara no vinho mais raro que alguém já provara. Não parem a música, o amigo da festa mandou. Amém. O amigo da festa está aqui, amém? E ele tem poder para causar um efeito de renovação. Assim como ele tem poder para gerar arrependimento, fé, confiança, como nós estamos meditando nas últimas semanas, nessa noite o texto de João leva-nos a pensar sobre essa figura, esse amigo da festa que se manifesta e quando ele está, algo extraordinário acontece. Aonde Jesus chega, nada fica como era antes. Nada fica como era antes. Porque a presença de Jesus, o poder que ele tem. E é interessante que João, o evangelista, vai trabalhar justamente isso, essa figura que cantamos aqui há pouco. Jesus é o Filho de Deus. João revela Jesus como Deus. João revela Jesus como Filho de Deus. Diferentemente dos outros evangelistas que vão caracterizar Jesus ou como rei, como servo, como homem, João diz: este é o Filho de Deus. Ele estava na eternidade, ele tem poder para fazer, e depois João vai escrever isso em Apocalipse. O próprio João aqui, já na sua velhice, na ilha de Patmos, quando Deus dá a revelação do Apocalipse, ele vai dizer, Apocalipse 21:6, eu faço novas todas as coisas. Esse é o efeito Jesus, o efeito de um Deus que tem poder para renovar. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus tem poder para renovar a sua vida. Não importa a área, não importa a circunstância que você vive hoje, Jesus tem poder para renovar. Não importa a sua idade, Jesus tem poder para renovar. Não importa o momento, Ele tem este efeito poderoso de fazer nova todas as coisas. E o texto do evangelista João, no capítulo 2, traz uma ideia de que, pelo menos 4 frases que trazem a ideia de um ciclo de renovação.
Um ciclo de renovação que pode acontecer na minha vida com Deus, na minha vida com o meu próximo, ou na minha vida comigo mesmo. E esse é feito nessas 4 frases que nós vamos meditar nesta noite. Na vida, invariavelmente nós experimentamos ciclos de renovação. A vida é dinâmica, a vida não é estática, ela não é linear, não é uma linha reta que chega a ser mecânica e chata. A vida não, a vida é cíclica, a vida é feita de momentos extraordinários, de momentos difíceis, de momentos de conquistas, de momentos onde nos sentimos fracassados, mas em todos esses momentos há a presença daquele que é rocha, daquele que é rocha. Nós cantamos aqui, o Senhor é a minha rocha, o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. E o evangelista João vai trazer, ao meu ver, e eu quero compartilhar essa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, sobre este ciclo de renovação, sobre essa dinâmica que acontece para que o renovo do Senhor chegue à nossa vida, o renovo de Deus chegue à nossa vida. E a primeira lição, ou a primeira ideia que nós extraímos desse ciclo, é que há uma constatação que precisa ser feita. No versículo 3, aí a sua Bíblia aberta agora, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. É interessante perceber aqui, que a mãe de Jesus está ali, tem uma mãe presente, tem uma mãe que tem uma percepção do que está acontecendo. É aquela velha história aí da mãe que fala assim, filho, leva o guarda-chuva que vai chover. E o filho olha assim, eita, tá um sol. Ô mãe, não vai não. E vai, final da tarde chove. E volta tudo molhado para casa. Essa é uma percepção que só mãe tem, pai não tem não. Só mãe tem essa sensibilidade. E Maria está na festa juntamente com Jesus. E ela tem uma percepção. Alguns estudiosos dizem que ela era a parente das pessoas daquele casamento, e por isso eles também foram convidados, e talvez por isso ela tenha tido acesso com mais facilidade à tragédia que estava a acontecer. Vinho, naquele momento e na antiguidade, era símbolo de alegria, de celebração, de vida, de coisas boas a ser celebrada. Acabar vinho numa festa era algo que era trágico. Então, Maria chega no ouvido de Jesus, seu filho, e diz, filho, acabou o vinho. Há uma constatação que não era boa para aquele momento. Uma festa de casamento, geralmente demorava entre 7 e 14 dias. Às vezes os pais reclamam, né? Falam, minha filha vai casar, rapaz, você está querendo um festão, vai ficar caro. Agora você imagina 14 dias de festa. Não é fácil não. É melhor não casar as filhas, né? 14 dias, 7 dias, e era 7 dias, os convidados iam chegando, alguns iam embora, gente, ninguém fica 7 dias numa festa, pelo amor de Deus, tem coisa para fazer na vida. 7 dias iam chegando, provavelmente Jesus tenha chegado no 3º dia da festa, ele, sua mãe, alguns discípulos, e eles chegam e, naturalmente, o que poderia acabar, era o vinho poderia acabar. Só que isso era algo sério e era algo trágico para se acabar numa festa de casamento, onde se celebrava, onde se festejava. De maneira especial, provavelmente as festas aconteciam já na casa do noivo. Eles já estavam casados, já tinham a noite núpcia, então era o momento de celebrar. Mas nesse momento Maria diz, filho, o vinho acabou. Isso tem a ver com um ciclo de renovação na nossa vida que começa por constatar. Às vezes a gente não constata, a gente não percebe porque a gente está envolvido na situação. Às vezes é difícil, você chega para alguém e diz, olha, você não está percebendo que esse caminho não vai ser bom? E diz, não, eu estou tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Porque quem está envolvido nem sempre consegue ter a sensibilidade e a percepção de que não está bom. De que na linguagem deste texto o vinho está acabando, quando não o vinho já acabou. E Maria chega com essa percepção de alguém que está de fora e diz,
parece que está acontecendo alguma coisa. O maître está desesperado, o mestre sala não sabe o que fazer, o pessoal está comendo pão seco. E ela chega para Jesus e diz: Jesus, o vinho acabou. Algo sério está acontecendo. É a constatação. Algo sério está acontecendo. E talvez você esteja aqui nessa noite e esteja tendo a percepção de que em algumas áreas da sua vida o vinho está acabando. Se não acabou. E por que isso às vezes acontece? Acontece porque, se pensarmos naquela festa, toda festa é preciso um preparo, é preciso uma organização, deveria saber quantos convidados havia convidado, quantas talhas de vinho precisava ter, mas parece que alguma coisa deu errado, que alguma coisa saiu do combinado, alguma coisa saiu do planejado, e que se percebe que se acabou o vinho. E às vezes isso acontece porque, na nossa vida, porque a prioridade já não é mais Deus. Nós invertemos, assim como a sociedade o está fazendo, nós invertemos e saímos do centro de Cristo, o cristocentrismo, para o antropocentrismo, onde o homem tem o seu reinado próprio, a sua vontade, e ele governa a sua vida. Talvez porque vivemos uma realidade paralela, negando encarar a realidade. Isso é muito comum nos dias de hoje. Enfrentar, encarar a realidade, lidar com ela, assumir as coisas. Cada vez mais o senso de transferência acontece nos dias de hoje. E nós vamos empurrando e vamos... É interessante que às vezes nós vemos nas redes sociais, o casal, ele tira uma selfie, diz: meu amor, e no outro dia está no gabinete pastoral dizendo: eu não aguento mais essa mulher. Ô gente, aconteceu uma coisa tão grave assim, de um dia para o outro. Porque às vezes nós não vivemos a realidade, vivemos uma realidade paralela e dizemos: olha como estamos, e não estamos. Porque não constatamos às vezes que ou estamos falhos como marido, como homem, como esposa, como filho, como crentes. Não constatamos, não percebemos. E há sinais que mostram às vezes que o vinho está acabando. Ou se acabou. Quando não existe mais diálogo, por exemplo, nos relacionamentos, há o distanciamento, perde-se o diálogo. Isso acontece por conta das crises, por conta das dificuldades. Mas é preciso perceber que quando se está acabando o diálogo é porque o vinho precisa ser renovado. Mas precisa constatar, porque a constatação nos leva a refletir, e a arrepender, e a quebrantar e recomeçar. Esse é o ciclo da renovação. Quando não existe mais comprometimento efetivo com as coisas de Deus, com as coisas do reino. Tudo é normal, tudo é natural, todo mundo faz, vamos fazer. Nós somos diferentes. O efeito Jesus, que chegou na nossa vida, ele chegou para mudar. Eis que faço nova todas as coisas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você foi tirado do império das trevas para o reino do Filho do amor, do seu amor, que é Jesus. Há uma mudança. Há uma mudança da qual nós não podemos nos amoldar. Quando não existe mais a leitura da palavra de Deus e oração, vamos esfriando, vamos não percebendo. Quando vemos... eu já nem oro mais. Nossa, mas agora há pouco eu era tão empenhado. Talvez porque a gente não vive um ciclo de permitir que o Senhor renove a nossa vida. Quando não nos submetemos mais à autoridade de Cristo sobre nós. Quando Ele tem a última palavra. Qual é a sua constatação nessa noite? Maria chega e diz: filho, eles não têm mais vinho. Essa cena ilustra bem, levando em consideração e pensando em família. Já acabou. Acabou o respeito, acabou o temor, acabou o convívio. Só há duas possibilidades quando a gente pensa em constatar. A primeira delas é buscar outra garrafa.
nessa ideia do vinho, é buscar uma outra garrafa. E assim a gente entra num círculo vicioso de ir trocando de garrafa, e vai trocando, e as coisas não mudam. Ao invés de dizer, Senhor, enche a minha garrafa com teu vinho. E o vinho de Cristo é o óleo da alegria. Não é o vinho como conhecemos. Apesar que na agenda de Jesus, há sim tempo para a celebração da vida. Jesus está no casamento. Revela também a importância que há na relação conjugal, na família. Jesus está no lugar onde se inicia uma família. E é nesse lugar que ele inicia o primeiro milagre. Revelando assim a sua glória e o seu poder. Num casamento. Numa família que se inicia. Num contexto familiar. Jesus celebra a família. Jesus chora pela família. Jesus chora pelos pais, chora pelas mães, chora pelos filhos. Mas a outra possibilidade é ouvirmos a voz que diz, realinhe. E a voz que diz realinhe diz isso. Faça tudo o que ele lhes mandar. Olha só no versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Mãe sabe bem quem é o filho. Mãe conhece bem quem é o filho. E a mãe judia conhecia bem os seus filhos, e sobre ele ela lançava uma palavra profética do futuro, que é o Provérbios 6:22. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela estiver velha, ela não vai se desviar. Se você perguntar para uma mãe judia, eu vi um dos seus filhos, ela vai dizer, qual, o médico ou o advogado? Mesmo criança, porque ela está incutindo na cabeça deles o que eles devem ser. Não como uma obrigação, como uma regra, como algo que é pesado, mas como uma palavra profética de algo bom. A mãe conhece. A mãe de Jesus sabia quem era Jesus. Quando foi anunciada a ela o que ela daria à luz, ela diz assim, hoje nasceu o Salvador. Quando Jesus sai do ventre dela, há uma celebração eterna e diz, hoje nasceu em Belém o Salvador do mundo. A mãe de Jesus sabia quem era o filho dela. A que ele veio, qual era o seu propósito de vida. E muitos, talvez, estudiosos, na tentativa de não valorizar tanto a Maria, no sentido de idolatria e etc., dizem, Jesus deu uma grande bronca nela. Mas eu fico imaginando, quando ele diz, no versículo 4, quando ela fala para ele, filho, não tem mais vinho. Ele diz, mulher, o que nós temos em comum? Ele está dizendo, mãe, calma o seu coração, mãe, não apressa as coisas. Não chegou a hora ainda. Eu sei que a senhora quer ver o negócio pegar fogo. A senhora sabe desde o início quem eu era. Quando o anjo se revelou a ela e diz assim, você vai gerar o extraordinário. Ela sabia, ela queria simplesmente que a coisa acontecesse. E eu disse, calma mãe, calma, não está na hora. Não está na hora. Mas agora a mãe que sabe diz, faça tudo o que ele lhes mandar, porque a hora que ele mandar, algo extraordinário vai acontecer. É o realinhamento, é realinhar a vida a partir daquilo que o próprio Senhor diz. É estar sensível à voz daquele que deve comandar a nossa vida, que é o bom pastor da nossa alma. Que é aquele que tem o governo e o senhorio de todas as coisas nas suas mãos. E quando nós percebemos que o vinho acabou, ou que está acabando, é hora de realinhar. É hora de fazer o que ele mandar. É hora de fazer o que ele instruir. Porque é muito fácil para nós trocarmos de garrafa. Está muito fácil isso hoje. Mas poucos estão dispostos a realinhar, a colocar o seu valor. A área das finanças numa família, uma das coisas que mais destroem famílias hoje são as finanças. E o mundo ensina que você é você,
Você não é nós, você é você. E quando você vai para uma relação, você continua sendo você, mas você já não é mais você. E não tem como ser nós sendo você. Porque a Bíblia diz que se torna uma só carne. E a prova disso é quando nasce um filho, ou quando você ganha um filho de coração. Isso significa uma só carne, porque agora 2 se fizeram em um. 2 se juntaram para criar um. Essa é a beleza do poder de Deus. E aí destrói, por quê? Porque os valores não estão realinhados com aquilo que Cristo ensina na sua palavra. E nós queremos continuar sendo nós, eu ao invés de nós. Existem várias vozes que podem sabotar a voz de Jesus. A primeira delas é a própria sua voz. É a voz da sua própria vontade, do seu egocentrismo, do seu prazer a qualquer custo, do seu direito, inclusive, que às vezes a gente diz, não, mas eu mereço. Poxa, eu fiz tudo isso, nossa, como eu mereço? É a voz da sua própria vontade, às vezes. Não que você não possa ter vontade, você a tem, e Deus respeita o desejo do nosso coração, inclusive, Ele sabe muito bem quem somos nós e o que vai em nós. A voz da cultura também pode ser uma voz que pode sabotar o realinhamento, que pode sabotar a nossa intencionalidade de fato fazer o que Ele manda. Quando somos alcançados por novela, o bar, é o clube, são os filmes, é o trabalho, etc, etc, etc. Você já deve ter visto essa cena na sua casa, eu não sei se já ou se não, eu já vi na minha casa. Às vezes você está assistindo uma novela e você começa a torcer para o bandido. Não vai dar certo, ele não vai pegar, não vai pegar. Ou você está assistindo, tem uma cena lá de traição e etc. E a gente começa a dizer, ele merece mesmo. Ele não é um bom marido, ele merece mesmo. E a gente começa a torcer para o negócio errado. E a gente vai assimilando valores que não são bons, que não estão corretos, não são valores que realinham a nossa vida. Irmãos, e todos nós aqui, quando nós chegamos à conclusão que o vinho está acabando, ou já acabou, só há uma possibilidade a fazer para a gente realinhar, para a gente iniciar um processo de fazer tudo o que Ele manda, é decretar falência. Eu sei que decretar falência é um negócio muito horroroso, muito ruim. Mas decretar falência e obedecer a tudo o que Ele diz. Esse é o início do realinhamento. Quando a gente constata, quando a gente percebe que não está legal, que eu estou indo para um caminho. Deixa eu dizer uma coisa, vocês são mais jovens. O início na pornografia, às vezes acontece muito cedo, mas ele vai se estender na sua vida a uma longa jornada. E tem muitos homens sofrendo com isso hoje, pais de família, que iniciaram essa jornada lá atrás. Estou dizendo aos homens, mas as meninas hoje também já estão iniciadas. Afaste disso, realinhe a sua vida, abandona. Porque isso pode ser tragédia para você ao longo da sua vida. E o desafio de Jesus é o mesmo para a igreja de Éfeso. Lá no Apocalipse, que João escreveu, Jesus dá a revelação para o mesmo João, o evangelista. E ele vai escrever uma carta para aquela igreja, dizendo que é o próprio Jesus que revela e fala. E ele diz, contra você, porém, eu tenho isso, que você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Constatação. Percebe de onde você caiu. Constatação. E aí ele continua dizendo assim, volta às práticas do primeiro amor, do primeiro momento. Realinhamento. Realinhar. É voltar. Volta a fazer o que você fazia muito bem feito antes, que era me amar a igreja. Que era ser minha, que era ser plena em mim. E ele diz, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio.
Esse é o poder do realinhamento. E quando nós realinhamos, milagres acontecem. Sabe por quê? Porque o próprio Deus diz: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha entre vós. Amém? Santificai-vos, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer. É o realinhar. Quando eu começo a realinhar a minha vida, eu começo a experimentar todo o potencial que Deus tem para mim. Toda a espiritualidade, toda a intimidade que eu tenho com o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que os israelitas não entraram na Canaã. E Canaã é terra em potencial, é terra de bênção, é terra de promessa, é terra para desfrutar tempo bom com Deus. E eles não entraram por causa dos seus pecados, porque eles não estavam realinhados com o projeto de Deus. Eles foram cobiçosos, murmurentos, eles foram imorais. E Paulo vai revelar ali os seus pecados. Quando nós entendemos o realinhamento, nós começamos a desfrutar do milagre. Mas há um processo dentro desse ciclo de renovação, que se inicia com a constatação, o entendimento da nossa vida, o realinhamento e o processo. E aí a frase de Jesus para aqueles homens, no versículo 7, ele diz: disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. Encham os potes com água. E os encheram até a borda. É interessante aqui, e até cômico, porque Jesus podia ter dito assim: mãe, acabou o vinho? Acabou. Pode ir buscar que eu já mandei fazer. Assim, ó. O que Colossenses fala? Colossenses 1,16. Fala que todas as coisas foram feitas por Ele. Então ele podia ter dito, e o vinho estava lá. Esse é o processo, mas Jesus nos ensina um processo. Quando Jesus encontra aquele homem cego de nascença, e ele passa ali, faz um lodinho, um cuspinho ali, um negocinho esquisito, joga no rosto do menino, e diz assim: vai se lavar. Oh meu Deus, mas precisa de tudo esse negócio? Passar guspe, terra, não tem um processo mais higiênico, melhorzinho? Podia dizer: volte a ver, e ele ia ver. Mas ele diz: vai se lavar. E quando ele foi se lavar, ele voltou a enxergar. É um processo de fé, um processo de confiança, e é um processo que tem a ver com obediência. Aquelas pessoas poderiam ter dito: gente, o que esse homem está pensando? Nós precisamos de vinho e não de água. Vai encher os potes. Vão encher os potes com água. Nós não precisamos de água. Água nós temos. Nós queremos vinho para continuar a alegria da festa. Jesus diz: encham os potes. Gente, eles não tinham água encanada não, assim, do jeito que a gente tem. Não era só abrir a torneira lá e deixar lá a torneirinha enchendo, não. Era 80 a 120 litros. Eram talhas, como aparece ali no vídeo, eram talhas grandes, de rocha. Ia dar trabalho para encher. Tinha que buscar em algum lugar. Precisavam de várias pessoas, várias canecas. Não era uma coisa tão simples. Por que encher algo que vai dar trabalho com água, se a gente precisa de vinho? É contraditório. É ir contra o ordinário. Parece esquisito, parece estranho. Não parece uma coisa tão evangélica. Parece uma coisa mais de doido. Mas Deus lida desse jeito. Porque Deus pega o caos e transforma em ordem. Deus pega a desordem e faz ordem. Deus pega as coisas que estão ruins,
que a constatação é horrorosa, e Ele transforma e faz um milagre, Ele põe em ordem. Esse é o efeito Jesus. Esse não é um efeito qualquer, não é um efeito psicológico, não é um efeito de alguém, é um efeito do poder do Evangelho. E quem é o próprio Evangelho? É o Cristo, que é revelado a nós, que foi revelado em pessoa, na encarnação, mas é revelado nesta noite pela própria palavra dEle. Amém, irmãos? Então dá trabalho, encher pote dá trabalho. Tem muita gente disposta a participar de uma reunião de oração, dos 7 dias da corrente não sei do que, de tomar água do Rio Jordão, e de tantas outras coisas. Mas nem todo mundo está disposto a encher pote, porque dá trabalho. Muita gente quer ser alvo do milagre de Deus, mas não quer ser instrumento do milagre de Deus. Tem diferença. Ser alvo é apenas, às vezes, ficar estaticamente dizendo: Senhor, faz alguma coisa na minha vida. Mas ser instrumento do milagre é participar dele, é ir de encontro a ele, mesmo quando você não está vendo. E isso é fé. Aqueles homens agiram pela fé. Por quê? Porque eles foram cumprir uma ordem absurda, humanamente falando, e eles o fizeram com excelência. E o texto diz: os encheram até a borda. Não fizeram pouco caso, corpo mole. Dá trabalho. Dá trabalho, esse homem é o máximo, viu, Carlão? Dá trabalho, irmão. Não é fácil não, estou fazendo lá o trem lá. Dá trabalho, a gente toda semana leva na cabeça. Olha, não é fácil não. Mas isso é encher pote. Isso é ouvir o texto da palavra que vem e bate na cabeça da gente e diz: ai, Senhor. Ele diz: calma que eu vou te ajudar. Pode ficar tranquilo. Você vai passar por essa. Você vai vencer. Você vai ter uma família em potencial, uma família abençoada. Você vai ter um casamento maravilhoso. Você vai ter filhos. Tem que encher pote. Não é fácil. Porque às vezes nós queremos ser alvo e não instrumento. E a mãe? Mães, vocês são um instrumento do milagre de Deus na nossa vida. Vocês são fantásticas. Vocês são um instrumento de milagre de Deus na nossa vida. Vocês nos deram a vida. Vocês cuidam de nós. Vocês zelam pela nossa vida. Alguns testemunhos aqui das crianças, né? Eu amo a minha mãe porque ela faz chocolate para mim. É bom demais, né? Lá em casa tem gente que faz chocolate também para mim. Talvez nessa noite, encher pote na sua vida significa perdoar uma ofensa. Perdoar uma ofensa. Isso é encher pote. Senhor, eu não consigo ainda, mas eu vou fazer. Durante um período da minha infância, até um período da minha fase jovem adulto, eu vivi um ódio tremendo de uma pessoa. E um dia eu estava num congresso de batalha espiritual que teve aqui há muito tempo atrás, e Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Eu lembro jovem, e ele falou assim: perdoa essa pessoa. E eu falei: não perdoo essa pessoa. E ele falou: perdoa essa pessoa. Você já ouviu a voz do Espírito Santo falando com você? E eu falei: não perdoo essa pessoa. Ele falou: mas perdoa essa pessoa. E eu falei: tá bom, mas como eu faço isso? E na hora a pessoa estava falando sobre essas questões, né? Porque era quebra de maldição, aquelas coisas aradas todas que a gente não entende muito bem assim. Porque Jesus já levou na cruz todo o castigo que pesava sobre nós, toda a culpa, toda a cédula de culpa foi rasgada, foi cancelada, toda a dívida foi cancelada. E ela falou assim: você ligar no céu, na terra terá sido ligado no céu, e o que você desliga na terra é desligado no céu. Eu falei: Senhor, eu não entendo muito bem isso ainda, sou novo, mas tem um negócio que eu quero desligar, e é esse. E pá, desliguei. Eu falei assim: agora tá bom, resolvi meu problema. 2 dias depois, estou no mercado, quem vem?
a pessoa na minha direção. E sabe qual é o milagre? Toda raiva, todo ódio, toda vontade, literalmente, de matar aquela pessoa que eu tinha, não tinha mais. Eu a abracei meu irmão, e ali Deus começou um processo de restauração familiar. Porque quando Jesus chega na nossa vida, nada fica como era antes. Pode levar um tempo, pode talvez ir acontecendo com o tempo, pode ser um processo que às vezes vai demandar tempo, esforço, dias. Não é fácil ir, pegar e encher, ir, pegar e encher, mas é o processo. Dentro de realinhar da vontade divina na nossa vida, exige um processo, exige. Deus pode fazer assim? Pode, mas talvez Ele vai dizer para você, encha potes. Talvez a sua vida precisa acontecer assim, rápido. E talvez você tenha experiências com Deus dessa maneira, mas talvez Ele vai dizer para você, eu quero que você vá encher potes. Ah, Senhor, mas assim é difícil. É assim mesmo. Porque às vezes Deus quer trabalhar coisas dentro de nós tremenda. Retomar o diálogo pode ser um sinal de realinhamento. Retoma o diálogo. Retoma o diálogo com seus pais. Ah, pastor, você não conhece o meu pai. Eu sei, eu sou pai, eu sei que eu não sou fácil. Tinha uma menina lá em EP. Um dia o pai dela falou, está proibida de ir na igreja. E era pai crente. Bom, não sei se dá para dizer assim, né? Você está proibida de ir na igreja. Aí ela veio desesperada, pastor, o que eu faço? Meu pai, obedece ele. Pastor, obedece ele. Seu pai falou para você não ir na igreja, não vá. Porque a igreja não é só um lugar. A igreja é a presença de Cristo na nossa vida, que nos faz tempo do Espírito. Aonde você estiver, ali estará o Senhor. Respeite o seu pai, honra seu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na terra. E ela respeitou, e o pai se quebrantou, e o milagre aconteceu. Retomar atitudes, pequenas atitudes, mas que são importantes. Comprometimento com pessoas, como discípulo, como irmãos em Cristo. Estar debaixo de autoridade. Respeito, amor, prestação de conta, não andar sozinho, não querer resolver sozinho, não se sujeitar. Quando a gente aceita que há algo que está acontecendo, quando a gente toma a decisão de realinhar, aceita o processo que Deus tem, o milagre pode acontecer. Aquela foto é linda, né? O milagre pode acontecer. E aí na festa, versículo 10 diz assim, e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Eu fico pensando que talvez essa seja a realidade de muitos de nós, que a gente ainda não descobriu o melhor, que a gente vai vivendo a partir da nossa própria força, quando parece que não é isso que Deus gostaria que a gente experimentasse. A gente vai gastando nosso vinho, nós vamos vivendo a partir do vinho que se esgota, que se acaba, quando Ele tem um renovo para nós, quando Ele tem um vinho, que é a presença dEle, do Espírito Santo de Deus, que nos renova a cada dia. O profeta já dizia que aquele que confia no Senhor renova as suas forças, e vai subindo com toda a força. Quando nós decidimos constatar de fato, realinhar e aceitar, Deus faz um milagre. Isso é um negócio que não dá para explicar, irmãos. Milagre é um negócio que não dá para explicar.
O agir de Deus é um negócio que não dá para explicar. Mas quando a gente se dispõe a andar realinhado e aceitar o processo de Deus, um milagre na nossa vida pode acontecer. Deus pode renovar todas as coisas. O último livro da Bíblia diz: eu faço nova todas as coisas. É interessante pensar que o último livro, o livro do final das coisas, é o livro que diz: eu vou fazer nova todas as coisas. Aquilo que parece ser fim, aquilo que parece estar acabando de fato, aquilo que parece que vai acabar, ele diz: eu vou fazer nesse lugar, nesse ambiente de fim, nova todas as coisas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, esse é o Senhor que tem um vinho para nós, que não cessa, que jamais se acaba. Como a música diz, a música diz: será que o sorriso, será que os sonhos, será que esta festa tão linda acabou? E a gente pode pensar: será que a minha festa está acabando, Senhor? Ele diz: Jesus, o amigo dos noivos, Jesus, o amigo dos sonhos, Jesus, o amigo da festa, o amigo da vida, estava ali. Aonde Jesus está, nada fica como era antes. Porque o amigo da festa está aqui. Amém? Talvez o Senhor esteja, pelo seu Espírito, dizendo a você: eu tenho um ciclo para você. E eu quero que você experimente esse ciclo, porque eu quero realizar algo extraordinário na sua vida. O versículo 11 diz assim: este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse milagre revela quem Jesus é. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, e Ele tem poder sobre todas as coisas. E o poder dele é contraditório. Vai contra o ordinário. Porque Ele é diferente de nós. O milagre vai em contraditório ao ordinário. Porque nós queremos uma coisa, mas Deus tem o melhor para nós. E João termina no capítulo 20, no finalzinho já do Evangelho de João, ele diz assim: mas estes milagres, ou tudo isso que foram escritos, para que vocês creiam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenham a vida em seu nome. Milagre tem a ver com essa vida que Jesus pode nos dar. Aonde a glória de Jesus precisa se manifestar na sua vida hoje? Jesus pode fazer de novo. Porque o amigo da festa, o amigo da vida, está aqui. Amém? Você crê nisso? Você tem coragem para crer? Aqueles homens tiveram que ter muita coragem para ir contra o ordinário. Nós precisamos de vinho e não de água. E o Senhor está mandando a gente encher de água. Aí você pode dizer: mas não é fácil passar e realinhar, não é fácil aceitar o processo e encher potes. Não é mesmo. Mas é aquilo que Isaías, que o pastor William leu no capítulo 12. Há uma fonte, que é Ele mesmo, que jorra a alegria. Quando o vinho acaba a alegria. Mas quando a nossa vida é realinhada no Senhor, a fonte dele, que é inesgotável, jorra a alegria novamente na nossa vida. E a alegria pode ser o milagre que Deus tem para você nessa noite. Eu creio. Creia também em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você está. Eu gostaria de orar com você. O amigo da vida está aqui. E Ele está porque Ele ama você. E Ele quer fazer um milagre na sua vida.
Nós não anunciamos o Evangelho porque achamos que nada vai acontecer. Nós anunciamos o Evangelho porque cremos e servimos a um Deus que continua sendo Deus e continua sendo e sempre será Deus. O amigo da vida, o amigo da festa, está aqui. E talvez hoje Ele diz para você: eu estou mandando você encher os potes, encher as talhas, porque eu tenho um extraordinário para fazer. Aquelas pessoas ficaram impactadas com o sabor daquele vinho. A tradição dizia: sirva o melhor primeiro, porque depois as pessoas vão perdendo o paladar. Para não ficar tão caro a festa, usa um vinho misturado com água. Mas para surpresa de todos, o melhor veio depois. Porque quem tem a última palavra na nossa vida é o Senhor Jesus. E talvez Ele esteja dizendo para você, como disse ao meu coração nesse texto, durante essa semana, Ele diz: eu tenho para você, Rodrigo, coisas ainda melhores. Eu tenho um vinho para você, do qual você ainda não experimentou. E nessa noite Ele diz: eu tenho um vinho para você, do qual você ainda não experimentou. Talvez o seu paladar já esteja saturado, mas o que Ele quer apresentar para você é algo que vai te surpreender, que vai te encantar, e que vai causar um efeito transformador na sua vida, porque esse é o efeito Jesus. O efeito Jesus é Ele mesmo agindo poderosamente como Filho de Deus na nossa vida.